Livro dos Salmos, capítulo 80, versículo 7. Livro dos Salmos, capítulo 80, versículo 7. Esqueci algum recado, pastora Carol? Isa? Esqueci algum recado? Livro dos Salmos, capítulo 80, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: Restaura-me, ó Deus dos exércitos, e faze resplandecer sobre nós o teu rosto, ou faze resplandecer o teu rosto sobre mim, e eu serei salvo. Restaura-me, ó Deus dos exércitos. Em outras versões, restaura-me, ó Deus, faze resplandecer sobre mim o teu rosto, e eu serei salvo. Amém? Pode se sentar. O pessoal aqui na frente deu risada, mas tinha gente lá atrás em pé. Pode se sentar. Deus abençoe. Esse texto que eu li, antes de eu falar do texto, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui já pisou na bola? Quem já pisou? Dadazinho já? Quem já pisou na bola aqui? Levanta a mão. Irmão, eu já pisei na bola, eu piso na bola, volta e meia eu estou pisando na bola. E eu tenho que pedir sempre para Deus me restaurar, cuidar de mim. Já pisou na bola, Cardoso? Já pisou? Você pisou na bola comigo. Já pisou na bola, Saulinho? Já? Já, tia? Já, Bolão? Já, João? João Roberto, João Bonzanino? Vou pular o Daniel. Já pisou na bola já, Rogério? Já, Zé? Já, Tati? E aí, Luizão, já pisou na bola? Já, Grazi? Já pisou? Ketri, Simone, Macleide? Quero falar sobre isso com você nessa noite. Mas eu quero, dentro do pisar na bola, quero falar com você sobre restauração. Sobre ser restaurado. E eu disse que eu não continuaria a mensagem de quinta, porque o culto de quinta é a pegada do ensino, né? A gente fala o culto de ensino. E hoje já é um culto mais evangelístico. Então por isso que eu darei continuidade na quinta-feira sobre o tema que nós iniciamos. E estamos falando ali sobre Ruth e sua família, Noemi e sua família, melhor dizendo. E nós continuaremos na quinta-feira e encerraremos. Mas falando sobre restauração, queridos, quero dizer para você que todos nós precisamos ser restaurados. Todos os dias nós precisamos de restauração. E talvez você fale para mim assim: mas pastor, eu já sou da igreja. Eu já sou dizimista, eu já sou ofertante, eu já sou líder. Eu já sou do louvor, eu sou um diácono, eu sou da secretaria de culto. Pastor, sou crente, pastor. Eu preciso de restauração. Sim, nós precisamos todos os dias de restauração. Nós precisamos entender, queridos, que a salvação, ela é imediata, mas a salvação também ela é progressiva. A salvação, ela é imediata, porque a gente aceita Jesus e ao aceitarmos Jesus, nós somos salvos. Ao sermos salvos, o nosso nome é escrito no livro da vida. Ele nos dá o direito de sermos chamados filhos de Deus. Então ela é imediata, mas ela é progressiva, porque todo dia eu preciso ser restaurado, porque todo dia eu preciso ser tratado, porque todo dia eu preciso me colocar diante da presença de Deus e falar: Deus, me perdoa se eu falhei ontem, me perdoa se eu falhei hoje. E às vezes são mínimas as coisas que podem passar despercebidas nos nossos olhos, e talvez estamos desagradando a Deus. Então nós precisamos entender que sim, nós precisamos todos os dias de restauração. Precisamos entender que a salvação ela é imediata no que diz respeito: eu aceitei Jesus, meu nome foi escrito no livro da vida. Mas também entender que a salvação ela é progressiva. Ela é todos os dias eu preciso estar ali na presença de Deus, me colocar diante de Deus e falar: Senhor, me restaura. Porque todos os dias eu preciso ser salvo
de uma salvação que eu quero a igreja sempre cheia, mas que eu nunca convido nem o meu vizinho para vir na igreja. Eu preciso ser salvo de uma salvação que me dá uma esposa, mas que eu não honro e não sou fiel à minha esposa. Eu preciso talvez ser salvo de uma salvação onde Deus para a mulher dá o esposo, mas a esposa não quer ser submissa. E aqui eu não falo a submissão dentro talvez alguém pode pensar em machismo. Não, não falo sobre isso, porque o homem também precisa ser submisso. Porque submissão é estar sob uma missão. E a mulher, ela tem a missão de ser a esposa, de ser a cuidadora, a protetora, aquela que edifica, que traz prazer para o lar. E a missão do homem é ser o sacerdote do lar, é ser o profeta, é ser aquele que vai prover. Então, a mulher também precisa ser salvo dessa salvação aonde Deus dá o marido, mas ela não quer se submeter e honrar a esse marido. Nós precisamos todos os dias ser salvo de uma salvação que não tem nos transformado, talvez, não porque a salvação que não nos transforma, ou Deus não nos transforma, mas é porque há uma salvação que entra no nosso coração e nos nossos ouvidos, talvez de forma muito superficial, a ponto de não nos transformar, a ponto de não nos mudar, a ponto de não nos restaurar. Então nós precisamos ser salvos dessa salvação que achamos que está fazendo diferença na nossa vida, e por falha muitas vezes, ou todas as vezes nossa, nós não estamos de fato sendo salvos. Por isso que nós precisamos todos os dias ser restaurados. Todos os dias nós precisamos de transformação. E eu não tenho dúvida que você saiu da sua casa para vir aqui cultuar a Deus. Eu não tenho dúvida que você saiu da sua casa para chegar aqui e você prestar um culto maravilhoso para Ele. Mas eu também não tenho dúvida que você saiu da sua casa para você receber algo de Deus nessa noite. Eu não tenho dúvida que você saiu da sua casa para você ouvir a palavra de Deus, para você ouvir algo que fosse de encontro com o seu coração, que gerasse transformação, que gerasse cura, que gerasse libertação. Eu não tenho dúvida que muitas pessoas saíram de casas sedentas por ouvir algo de Deus, um recado de Deus. Sabe quando você fala, já vi muita gente falar isso, irmão Vilma, eu estou indo para a igreja hoje, e Deus, fala comigo hoje, Senhor, responde eu hoje no culto. Quem já fez essa oração, querido? Eu já fiz essa oração também, não tem problema fazer essa oração. E talvez você saiu da sua casa assim, com esse desejo de ouvir algo, e talvez a sua causa, ela é uma causa premente, é uma causa urgente, você tem uma necessidade urgente, do tipo, Deus, eu não posso sair da igreja essa noite sem receber isso nessa noite. Eu preciso receber do Senhor aquilo que eu estou necessitando, que o Senhor conhece. Eu não posso sair hoje à noite, Senhor, nesse domingo da igreja, sem que o Senhor fale verdadeiramente comigo. E eu quero dizer para você que Deus fala com aqueles que estão com os ouvidos e os corações abertos. Porque talvez você pode estar aqui, mas está muito longe ao mesmo tempo. Talvez você está aqui nessa noite, mas você está preocupado, os homens, com todos os outros jogos que está acontecendo no Campeonato Brasileiro, porque está na reta final. E aí você tem uma causa para receber de Deus. Você saiu da sua casa para receber algo, para ouvir algo de Deus, mas você chegou aqui completamente distraído, e talvez nesse momento você está distraído. Talvez você saiu da sua casa preocupado com tantas coisas. O que as meninas, a famosa, aquela que eu sigo no Instagram, o que vai acontecer com a vida dela? O Big Brother Brasil, o que vai acontecer? Talvez essa é a sua preocupação nessa noite. E aí você sai da sua casa falando o quê? Não, Simone, eu vou para a igreja, ó, eu preciso ir lá hoje, Simone, eu preciso receber de Deus. Mas aí chega aqui, a cabeça está longe, o coração está longe. E está tão longe que está longe de ouvir aquilo que Jesus quer falar nessa noite.
As adversidades da vida moderna, ela nos mostra e nos ensina que nós precisamos sim sentir Deus, ouvir Deus na conjectura atual que nós vivemos de mundo. Nós precisamos ouvir claramente Deus, nós precisamos estar na presença de Deus e estar sensíveis à voz de Deus. Mas isso não é do pregador, isso é de nós. Porque eu posso entrar aqui, irmãos, eu que às vezes venho preocupado com uma série de coisas na igreja, som, louvor, enfim, às vezes você vem com tanta preocupação. Se eu não me policiar, eu passo 100% do culto focado em fazer. Sabe, distraído, preocupado, eu preciso organizar isso, eu preciso organizar aquilo, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso fazer tal coisa. E eu saí da minha casa falando: Senhor, fala comigo nessa noite. Mas a distração tem me tirado. Nesse primeiro momento da palavra, eu quero dizer para você que em nome de Jesus, no seu coração, no seu espírito, você fala: eu expulso toda distração em nome de Jesus. Toda distração que vai me impedir de ouvir a tua palavra. Você que está em casa, você pode dizer isso: Senhor, tira toda a distração que pode me atrapalhar aqui agora. Porque se você chegar aqui completamente distraído, é difícil você conseguir de fato ouvir a palavra de Deus, ouvir aquilo que Ele quer falar. Só que talvez você está vivendo uma situação problemática e difícil, que você olha para a sua vida e fala assim: eu estou vivendo isso aqui, sabe por quê? Porque alguma coisa está errada em mim. Eu estou vivendo isso aqui porque algum problema eu estou errando, é culpa minha, eu estou fazendo alguma coisa de errado. Talvez você olhe para um problema na sua vida hoje e você olha assim e diz: o diabo está trabalhando, sabe, me desafiando, tentando destruir minha casa e minha família, porque eu só posso estar errado, porque eu estou fazendo alguma coisa errada, porque eu estou em pecado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. É verdade que muitas vezes estamos enfrentando algumas coisas por péssimas escolhas, como falamos quinta-feira, por falha nossa. Mas nós também vamos enfrentar problemas por estarmos certos. Vamos enfrentar dificuldades por nós sermos corretos. Porque a unção de Deus, ela também está na nossa vida. E ter a unção de Deus tem preço. Ter a unção de Deus é precioso. Só que tem preço ter a unção de Deus. Tem preço ter o Senhor. Você precisa ser correto. Você precisa ser verdadeiro. Você precisa ser honesto. Você precisa não falar mentira. E tudo isso tem preço. E talvez a adversidade que você está vivendo hoje não é porque você está errado, é porque você está certo e o diabo tem se levantado. Será que você pode dar um glória a Deus por isso, porque você está certo? O diabo não vai levantar, irmão, quando você já está abatido. O diabo vai levantar quando você está em pé, quando você está orando, quando você está jejuando, quando você está falando em línguas, quando você está tendo seu tempo de oração, de leitura na sua casa, quando você tem buscado em Deus, quando você está buscando a presença de Deus, te encher mais e mais e mais e mais dele. Então nem sempre o diabo se levanta porque a gente está errado. Muitas vezes ele se levanta, Saulo, porque a gente está certo. E glória a Deus por todas as vezes que o diabo se levantou contra a minha casa, minha vida, minha família, porque nós estávamos certos. Quando o diabo vem entrar na família e causar um caos, é porque você está certo, marido, é porque você está sendo fiel. Sabe, quando o diabo está ali tentando a esposa de tudo que é jeito, de diversas formas, para estragar esse casamento, é porque você, homem, está sendo fiel. A mesma coisa com você, mulher. Você acha que o problema no casamento só vem se acontecer uma infidelidade do marido? Não, abra os olhos. Os homens também, eles são fiéis. Cadê os homens? Fiquei preocupado. Fiquei preocupado agora, amor. Amém, homens? Amém. O diabo se levanta contra você, mulher, porque seu marido também está certo. O diabo se levanta contra você, pai, mãe,
Porque muitas vezes o seu filho está certo e ele quer tentar pegar o seu filho e levar para o mundo. Então nem sempre a aprovação, a dificuldade, ela se depara conosco porque nós estamos errados. Muitas vezes ela vai se deparar conosco porque a gente está certo. Porque gente boa também passa problema. Gente boa também enfrenta adversidade. Gente boa talvez também vai ficar desempregado. Gente boa pode estar andando na estrada e furar o pneu do carro. Gente boa pode perder um ente querido. Gente boa pode sofrer tantas coisas também, querido, só pelo fato de estar certo. Que nos momentos que você tiver que sofrer porque você está certo, sofra com alegria. Sofra, mas sofra com alegria. Parece estranha essa frase, né? Sofrer com alegria. Mas sabe o que você está chorando as lágrimas como Jó, e você dizer: eu não arredo meu pé da presença de Deus. A mulher de Jó falando para ele: amaldiçoa esse Deus e morre, esquece isso. Eu imagino Jó não falando com essas palavras, mas conjecturando, falando: ele pode até estar tentando acabar com a minha vida, mas eu vou ser fiel com ele, porque eu sei em quem eu tenho crido. Será que você pode entender nessa noite isso? Mas por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque a gente pisa na bola. Eu posso pisar na bola com a minha esposa se eu ficar um dia sem tirar o lixo de casa. Mas senão a mulher fica braba. Fica ou não fica, amor? Eu posso pisar na bola com a minha esposa se eu fizer isso. Principalmente se acontecer logo, que às vezes acontece na minha por culpa minha. Às vezes eu vou lá e compro aquele sanito de 100 litros, sabe? E o lixeiro vai passar daqui 2, 3 dias. E aí o lixo que você pôs segunda-feira, quarta-feira, que é o dia de passar, meu querido, se você não tirou de lá, já está formando bigato. Já teve essa... Já viu isso? A minha esposa, irmão, eu piso na bola com ela se eu não tirar o lixo. Chegar em casa, eu ver que ela está emburrada, a primeira coisa que eu vejo: o lixo está aqui? Eu tirei. Tirei, ufa. Tá bom, amor, o que foi? Mas a gente pisa na bola, querido. A gente pisa na bola às vezes falando algo para a esposa, às vezes falando algo para o marido. A gente pisa na bola às vezes falando algo para o filho. O filho pisa na bola às vezes falando algo para o pai. A gente pisa na bola às vezes falando algo para o nosso irmão. A gente pisa na bola às vezes na igreja com o nosso irmão. A gente pisa na bola às vezes com o nosso irmão na igreja, com algo que falou, com algo que deixou de falar, com algo que foi feito de um jeito, com algo que foi feito de outro. A gente pode pisar na bola de tantas formas. Acontece que o problema não é o você pisar na bola, mas é como você reage quando você pisa na bola. Porque tem pessoas que pisam na bola com alguém e aí acabou. Se eu pisar na bola, se o Saulo pisar na bola comigo, eu nunca mais sento do lado do Saulo. Ah, Saulo, eu quero te ver longe se você pisar na bola comigo. Tem gente que é assim, querido. Tem gente que entra na igreja e por causa da correria de talvez o irmão que está trabalhando, passou tão rápido, não teve aquela atenção de às vezes cumprimentar, nem que fosse com um tchauzinho. Aí o irmão já chega, fica 2 semanas sem vir na igreja, você vai atrás, quando seu irmão: ah, fulano me cumprimentou, você acha? A gente pisa na bola. A gente pisa na bola com a gente mesmo. Eu pisei na bola comigo mesmo quando eu amei comer pão. Alguns entenderam, outros não. Primeira coisa no jejum, irmão, o que você vai tirar? Abre o pão. A gente pisa na bola com a gente mesmo. Quando a gente está doente, precisa ir no médico e não vai. Quando a gente sabe de uma medicação que precisa tomar e a gente não toma, a gente pisa na bola com a gente mesmo. Se a gente pisa na bola com a gente mesmo, que dirá com os nossos amigos, que dirá com as nossas famílias. Muitas vezes a gente pisa na bola também com Deus. Você já pisou na bola com Deus alguma vez? Quem já pisou na bola com Deus? Levanta a mão. Vira para quem está do seu lado. Fala aí, você já pisou na bola com Deus? Quem já pisou na bola com Deus? Eu já pisei.
Nós precisamos aprender que o que faz uma pessoa excepcional não é porque ela nunca erra. O que faz uma pessoa excepcional é a capacidade dela de se levantar depois de uma queda. O que faz uma pessoa excepcional não foi as quedas da vida, mas ela contar as histórias de cada queda que ela teve, como que Deus levantou ela. Você já ouviu aquela história a história não, acho que a maioria aqui já assistiu o filme do Rocky Balboa, pelo menos os homens, a grande maioria, antigo. O Rocky Balboa falou uma coisa, no filme ele fala uma coisa para o filho dele, uma frase que ficou extremamente conhecida. Ele chama o filho dele e fala assim: escuta aqui, cadê aquele menino sonhador? Cadê aquele menino com garra? Cadê aquele menino que ia para cima? Cadê aquele menino que eu criei para ser alguém na vida? Cadê aquele menino que sonhava, que falava que ia realizar, que ia para frente, que não ia parar, que não ia desanimar, que nada ia tirar do foco? Cadê aquele homem? Você parou de lutar, meu filho. Em algum momento você envergonhou das nossas raízes, você desistiu e você parou de lutar. E aí ele fala para o filho dele: filho, não importa quantos socos você levou, não importa quantos socos você deu, importa é quantas vezes você se levantou de cada queda que você teve. Isso nos ensina, querido, porque se você está aqui hoje, é porque você sim, já sofreu muitas quedas, mas se você está aqui é porque você está de pé. Quantas pessoas aqui são improváveis? Semana passada nós falamos sobre ser improvável. Quantas pessoas não tinha, talvez olhava a sua volta e falava: esse aqui não tem jeito não, esse aqui sem chance. Mas você está aqui, você está de pé, olha que legal. Eu ia deixar para falar no final, mas eu já vou falar agora no começo da mensagem como testemunho, querido. Só a tia Ari sabe, porque eu comentei com ela ali quando ela chegou. Ontem era 9h30 da noite, eu e a pastora Carol quase capotamos o carro. Rodamos 2 vezes na rodovia a mais de 100 por hora. As crianças estavam na cadeirinha. Dormindo estavam, dormindo ficaram. Na entrada vindo na rodovia, a hora que vem, sai ali, tá vindo pela Carvalho Pinto e vai entrar na rodovia Dom Pedro. Eu tava mega acordado, eu e a Carol tava batendo um papo, tava conversando, ela tinha acabado de olhar para trás e ver se a Helena tava com o cinto, porque as crianças elas prendem o cinto e prendem o braço e agora faz assim com as mãos. E tira e fica com as mãos soltas. E aí a Carol tinha acabado de olhar. Irmãos, eu tava mega acordado e eu dei seta para entrar na Dom Pedro, só que quando eu dei, a Carol ainda falou: amor, eu acho que é aqui. Eu só bati o olho rapidinho no GPS, o duro que a gente conhece o trecho. Eu falei: não, amor, é um pouquinho mais pra frente. Irmãos, é como se a minha vista tivesse apagado. Quando eu entrei à direita, ela gritou: sangue de Jesus tem poder. Eu vi, era um buraco. Um buraco de fora a fora que tinha, porque o canteiro central estava na nossa esquerda. E era um buraco que tinha de fora a fora. Quando eu vi que o carro ia cair mais de 100 por hora, irmão, eu só dei uma freada e puxei o volante. Só que quando eu puxei, eu perdi o controle do carro. Foi fatal. O carro foi de uma vez para o outro lado. Irmãos, eu não vou falar o que eu falei para outras pessoas, só a título de testemunho para muitas pessoas que eu conversei sobre, de casa ali, nossa família. Eu falei: gente, eu não sei o que aconteceu. Aí eu já corrigi: não, eu sei o que aconteceu. Porque quando o carro ele ia para o canteiro central, que a gente girou, só deu tempo de eu desengatar o carro quase que a 100 por hora, dando ré com todos os carros vindo. O carro parou do nada e estabilizou. Quando o carro estabilizou no meio da rodovia, parou um carro, 4 pastores desceram do carro. E já desceram falando: Jesus guardou vocês. Enquanto a Carol falava: sangue de Jesus tem poder, nos guarda, eu já respondia: Ele está guardando, Ele está guardando, Ele está guardando. Eu estou aqui porque Ele quis que estivéssemos de pé. Ele nos guardou. O pai, o pastor Elias, estava com o live aberto acompanhando o nosso retorno, porque saímos debaixo de uma chuva muito forte ontem.
E o carro parou, ele ligou. Foi muito engraçado isso, que estava em tempo real mesmo. Do jeito que eu parei na rodovia que deu 0 km para ele, ele já ligou. O que aconteceu? E eu estava, pai, peraí, acabamos de rodar aqui. Querido, Deus guarda, Deus livra. Se você está aqui é porque você está de pé. Deus te deu livramento muitas vezes. Quantas vezes você, moço, moça, jovem, homem, mulher, Deus te livrou. Se você está aqui é porque Ele te quer de pé. É porque Ele te colocou de pé. É tão gostoso estar na presença de Deus. É tão gostoso adorar Ele. É tão gostoso saber que Ele é a nossa segurança. É tão gostoso saber que Ele nos guarda. É tão gostoso saber que Ele nos livra. Quantas pessoas não têm paz, querido? Quantas pessoas deitam e não conseguem nem dormir? Mas nós que temos Deus, que servimos a um Deus vivo, como diz a palavra de Deus, eu deito minha cabeça sobre meu travesseiro, quando eu vou dormir eu deito e eu descanso, porque Ele é a minha segurança, Ele me dá paz. O Espírito Santo está falando com você, quantas vezes já te livrou e te guardou. O gostoso de ter Deus, vou fazer um parênteses só para completar. Aí a gente voltando, a Carol, esse final do percurso, voltando chorando, assustada, né, amor? Ficou bem assustada. Aqui esse lado do braço tá doendo por conta de sentir, sabe, aquela força ali no volante, se retrair todos os músculos. E aí a gente chegando em casa, a gente ficou sabendo que 2 bandidos tentou entrar numa casa na esquina da nossa casa. Rendeu a família reagiu e matou os 2 bandidos. Aí nós já chegou em casa naquele clima, né, amor? Já olhando no celular as câmeras para ver como é que estava em casa, estava tudo tranquilo. Agora me pergunto, quando a gente chegou em casa, a gente tomou nosso banho, colocou as crianças para dormir, eu sirvo a Deus, eu deito em paz descanso, eu durmo, eu descanso nele. E nós tivemos uma noite maravilhosa de descanso, né, amor? E estamos aqui, querido. Quantas pessoas têm trocado a alegria da presença de Deus por outros prazeres? Por que tem pessoas que se tornam promíscuas? Por que tem pessoas que se jogam para as drogas? Por que tem pessoas que ficam viciadas em tantas coisas, cigarro, enfim, tantas coisas? Por que tem pessoas que ficam tão promíscuas que elas não têm a alegria da presença de Deus, elas querem encontrar alegria de alguma forma? Eu nem vou olhar. Apaga, Deus, esse cartaz. Ela falou que o tempo está esgotado. Mas como eu vou até o final agora, está tranquilo. Tem pessoas que têm trocado a presença de Deus, sabe? E trocado por tantas coisas banais. Como eu disse, tem pessoas que se tornam promíscuas. Por quê? Porque elas querem de alguma forma preencher um vazio que elas não têm, que eu e você tem, que é a presença de Deus. Aí a promiscuidade é tão assim, que aí um dia ela quer fazer sexo à torta direita. Aí não preenche o vazio. Aí já quer pro sexo fazer com 3, com 4, com 5. Aí não preenche o vazio. Agora eu vou com os animais. É pesado, né? Mas ainda não encontra alegria. Agora eu vou partir para crianças. Pessoas que têm trocado a presença de Deus por tantas coisas banais. Mas Deus tem nos colocado de pé para levar a palavra para essas pessoas, para levar restauração para essas pessoas. Só que para nós levarmos a palavra para essas pessoas, nós também precisamos ser restaurados todos os dias. E hoje é dia de restauração para mim e para você. Hoje é dia de ser restaurado para restaurarmos outras vidas. Vou te dar uma notícia. Se você está aqui nessa noite, você deve estar pensando assim: é fácil falar, pastor, você não tem noção do que eu fiz, você não tem noção do meu pecado, o pastor não tem noção de onde eu me enfiei. Deixa eu dizer para você, a palavra de Deus fala que grandes homens na Bíblia também pisaram na bola.
grandes homens na Bíblia pisaram na bola com Deus. Nós vamos ver na palavra de Deus Davi. Davi pisou na bola. Você conhece a história? A palavra de Deus diz que Davi, certa vez, no tempo em que o rei tinha que ir para a guerra, Davi não foi para a guerra, Davi ficou em casa. Presta bem atenção. Davi ficou em casa, Gilberto, e aí lá em casa eu aprendo que quando eu estou no lugar errado, na hora errada, eu posso pisar na bola. Viu? Guarda isso. Se você estiver no lugar errado, na hora errada, você pode pisar na bola. A maioria das pessoas pisam na bola se estão no lugar errado e na hora errada onde devia estar. E aí Davi está lá, é rei, não foi para a guerra, está lá andando na sacada do seu palácio. De repente ele avista Batseba, bonitona, estava nua, se banhando. Ele deseja ela, convida ela para ir para o palácio. Ela aceita, vai. Aí ele se deita com ela e tem um filho. Aí ela vai e tem um filho. Meu Deus, está grávida. Imagina Davi desesperado, alemão. Ela está grávida, e agora? Davi, não bobo, vou dar um jeitinho. Vou fazer um nó onde não tem como ter nó. Vou dar um jeitinho, não vou falar brasileiro. O que ele faz? Manda chamar Urias aqui, que era o marido. Urias, fala algumas coisas com Urias e fala: Urias, aproveita já que você está aqui e deita com a sua esposa, vai descansar, vai dormir com a sua esposa, aproveita que você está aqui. Porque na cabeça de Davi o jeitinho qual que era? Ele vai lá, dorme com Batseba, vai ver ela grávida, tô livre, vai achar que é dele. Aí a palavra de Deus diz que Urias vem, dorme, fica no quintal, não entra em casa. Aí no outro dia o rei vai falar com ele, ele fala: ei, eu não dormi com a minha esposa, não entrei lá porque eu não acho certo. Os meus amigos estão morrendo lá na batalha, não faz sentido eles lá morrendo e eu aqui no bem bom com a minha esposa. Por isso eu não dormi com ela. Davi já fica desesperado. Davi faz uma carta, entrega para ele e fala: leva para o general Joabe. Ele leva a carta, entrega para Joabe, e na carta dizia: coloque Urias na linha de frente da batalha para ele morrer. Acontece isso, Urias morre. Aí Davi casa com Batseba. Ah, tá tudo certo, tô casado, o filho é meu, é rei, ninguém vai questionar o rei, ninguém vai falar nada com o rei. Ele é o rei, é o maioral, ninguém ia questionar ele, então podia ficar pegar quem quisesse, ficar com a mulher que quisesse, ninguém ia falar nada. Ele traz Batseba para casa e para ele, problema resolvido. Aí vem o profeta Natan. O profeta Natan vem e fala: rei, tinha um homem que tinha um monte de ovelhinha, um cara rico, próspero. Aí vem um parente na casa dele, e na hora dele matar uma ovelhinha para comer, ao invés dele matar no meio daquelas muitas do seu parente que tinha, ele matou do vizinho que só tinha uma. Pobre, não tinha nada, só tinha uma. Aquela única ovelhinha que ele cuidava, até dormia com ela. Davi prontamente: esse cara precisa morrer. Aí Natan falou: esse cara é você. E aí Davi naquele momento: pisei na bola, Deus, eu pisei na bola. Só que o texto me diz que Davi reconheceu o seu erro, reconheceu a sua falha, se humilhou diante de Deus. A palavra de Deus me diz que Deus perdoa o seu pecado, e ele então passa a ser conhecido como o homem segundo o coração de Deus, porque Deus o perdoou do seu pecado. Deus viu a verdade no seu coração e livrou ele, libertou ele, restaurou ele. O Deus de Davi está aqui nessa noite para restaurar a sua vida, para restaurar a sua história, para restaurar os seus passos. Ah, mas pastor, o que eu fiz é feio, querido, não importa. O Deus que restaurou Davi, o Deus que restaurou o reino, está aqui para te restaurar, restaurar a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. A Bíblia também fala de Pedro.
Ei, Pedro. As pessoas cruzavam com Pedro. Você é um deles. Eu não sei o que você está falando. Você fala como ele. Eu não conheço de quem você está falando. Aí vinha outro, é você sim, você andava com ele. E Pedro, é mentira. E aí tem uma hora que o texto fala que Jesus está passando, quando olha para Pedro, Pedro chora. Pedro cai em lágrimas. Eu imagino Pedro naquela hora, Jesus, eu pisei na bola. Só que Deus restaurou Pedro. Deus restaurou a história de Pedro. A história de Pedro foi transformada. A história de Pedro foi completamente mudada. Ele então se torna um apóstolo de Cristo, um apóstolo de Jesus. Olha que coisa linda. A palavra de Deus também nos fala sobre Tomé. Mas antes de falar de Tomé, eu quero fazer um parênteses sobre o que eu falei de Pedro. Talvez você está aqui nessa noite e em algum momento você também negou Jesus. Talvez em algum momento você tenha deixado Jesus de lado e negado ele, negado a presença. Sabe, no momento de curtir algo que não é para ser para você. Algo que Deus não quisesse que acontecesse com você, mas você escolheu aquilo, escolheu erroneamente. Talvez você negou, talvez em algum momento você se afastou da presença de Jesus. Talvez em algum momento você se desviou da presença de Deus e deixou de cultuar com a igreja, deixou de vir aqui, você deixou de orar, você deixou de ler a Bíblia, você deixou de ter esse relacionamento com Deus. Isso significa que em algum momento você também negou a Deus, você negou a Jesus. Mas o mesmo Deus que transformou Pedro, fez dele um apóstolo, Deus também quer fazer de você um ganhador de almas em nome de Jesus. Deus quer transformar a sua história e a sua vida. A Bíblia fala sobre Tomé. Tomé é aquele cara incrédulo. É aquele cara que fala assim, Jesus ressuscitou, eu só acredito se eu tocar no buraco dos cravos da mão de Jesus. Aí Jesus aparece e fala assim, Tomé, toca. Toca. Aí ele, Tomé já vendo aquilo, Senhor Deus e meu Deus, e Deus meu, Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus fala, bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. Talvez você em algum momento tenha sido incrédulo. Talvez você está aqui nessa noite hoje e você tenha sido incrédulo naquilo que Deus pode fazer na sua vida, naquilo que Deus pode fazer na sua história, naquilo que Deus pode fazer na tua família. E sabe qual é a maior incredulidade? Essa talvez é a minha maior incredulidade. E talvez essa seja a maior incredulidade de todos nós. É não acreditar em nós mesmos. É não acreditar no que Deus pode fazer através de nós. É não acreditar no que Deus já fez através de nós. Você consegue olhar para a sua volta e tirar essa incredulidade e olhar, uau, o que Deus já fez é lindo. Ele então é o líder da igreja em Jerusalém. Tiago, perdão. Tomé vai para a Índia, se torna um Marte. Um cara que ganhou muitas almas para Cristo. Deus aceita a sua incredulidade também, sabia disso? Deus aceita você mesmo com essa sua incredulidade. Deus quer te cuidar, Deus quer cuidar de você, quer te restaurar, quer transformar, ainda que muitas vezes você é incrédulo daquilo que Ele já fez, daquilo que Ele vai fazer. Simplesmente porque o amor dEle não tem preço. A Bíblia fala sobre Tiago e João. Tiago e João chegam diante de Jesus e falam assim, Jesus, quando o Senhor chegar lá,
O senhor não me deixa eu ficar um à direita e o outro ficar à esquerda? Pisaram na bola, pediram o que não era para ter pedido, pediram algo errado. Pior que isso, chamaram a mãe. Fala, mãe, fala com Jesus. Quem sabe não vai ouvir você, já que não ouve a gente. Aí vai a mãe lá, Jesus, será que o senhor não pode colocar meu filho à direita e o outro à esquerda? Talvez a gente tenha pedido tantas coisas erradas para ele. Sabe o que é pior aqui? É que o filho não assume a responsabilidade e traz a mãe para o problema. Não sendo responsável pelos seus problemas, traz a mãe. Tem muitos filhos que estão sendo irresponsáveis com a sua casa, com a sua família e com seus pais. Seja responsável. Pior que isso, a mãe cai na dos filhos. A mãe vem de pegar os meninos e fala, deixa de ser besta, menino. Para com isso. A mãe, em vez de dar um puxão de orelha, sabe, vai lá para Jesus. Jesus, pode pôr uma direita, uma esquerda. Sabe o que Deus está falando para você nessa noite, mulher? Corrige teu filho. Corrige teu filho, mas não entra na cagada que teu filho está entrando. Porque às vezes o que você tem que fazer é corrigir. E você fica passando a mão na cabeça de quem só faz coisa errada. Ah, pastor, mas eu sou mãe, eu tenho que amar. Você tem que amar. Você tem que cuidar, mas como mãe, como pai, a palavra de Deus me ensina que se meu filho me desobedecer, eu preciso pegar uma vara para corrigir o meu filho. A palavra de Deus me ensina isso. Agora sabe por que a gente tem muitos jovens vivendo a vida que está vivendo? Porque tem muitos pais passando a mão na cabeça dos seus filhos, quando na verdade era para corrigir. Filhos, sejam responsáveis, mas pais, sejam responsáveis tanto quanto. Pisaram na bola, mas ainda assim o amor de Deus é tão grande que João se torna o evangelista do amor. Ele escreve 1 João, 2 João, 3 João, ele escreve o Apocalipse, ele tem a visão do Apocalipse, ele vê Deus face a face e vai lá e registra tudo para nós, porque Deus restaurou a vida dele. Tiago se torna o líder da igreja em Jerusalém, porque Deus perdoa as nossas pisadas na bola. Aí talvez você pode falar assim para mim, pastor, traz um exemplo aí um pouquinho mais prático para a gente. Antes de trazer para o exemplo prático, eu coloquei aqui, João Marcos, um jovem completamente imaturo. Tão imaturo que Paulo falou assim, pega João Marcos e põe para longe de mim. Ô Tomé, fica com ele aí, não quero comigo não. E aí Tomé fala assim, não, beleza, vou ficar com ele aqui, ele vai ficar aqui comigo. E aí então Paulo fala assim, então já que você vai ficar com Tomé, já que você vai ficar aí com João Marcos, você faz favor, me dá Silas aqui, que Silas vai comigo. Só que lá na frente, João Marcos amadurece. E quando ele amadurece, a vida dele é transformada por Jesus, por Cristo. Lá na frente Paulo fala assim, manda chamar João Marcos, porque muito me é útil. Talvez as pessoas tenham olhado para você e não tenham dado nada para você. Não tenham acreditado em nada do que você possa ser. Não tenham acreditado na sua vida. Não tenham acreditado no seu estudo, jovem. Quantas pessoas podem estar olhando para você e estar zombando de você que está estudando, zombando de você pelo trabalho que talvez você tenha hoje, e você nem agradece pelo trabalho que Deus te deu hoje. Seja fiel no pouco, que no muito Ele vai te pôr. Aí João Marcos, lembrei disso, João Marcos, além de tudo, lembra quando Jesus estava lá no Getsemane e ele vai ser preso? A palavra de Deus nos fala que me aparece um menino lá correndo nu, me sai um homem nu lá, aparece peladão, o peladão do Getsemane, se fosse nos dias de hoje, estampado nos jornais. Sabe quem era o peladão? João Marcos, imaturo total. Só que aí ele amadurece. Ele vai escrever um dos evangelhos. A vida dele é restaurada, querido. Ele pisou na bola, mas ele teve a vida restaurada. Trazer aqui para um exemplo prático. Thomas Edison. Alguém já ouviu falar de Thomas Edison?
Thomas Edison é o que inventou mais de 1.300 invenções. É por Thomas Edison que nós estamos aqui hoje iluminados. É por conta de Thomas Edison que nós temos luz. Só que Thomas Edison, a sua biografia diz que quando ele estudava e ele estava na faculdade, um dos seus professores olhou para ele e falou: escuta, o que você tem feito aqui não está valendo nada, nada que você inventa presta. Não tem uma coisa que você faz que presta, você não presta para inventar nada. Só que aquele expert daquele professor estava errado. Ele se tornou um dos grandes caras conhecidos no mundo. Mais de 1.300 invenções. O que os experts disseram sobre ele estavam errados. O que os experts têm falado a meu respeito e ao seu respeito estão errados. O que está certo é o que Deus diz, é o que a Bíblia diz, é o que a palavra de Deus diz ao meu respeito. Ainda que o mundo ache que eu e você não vai ser vencedor, aqui já nos dá a promessa que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Enquanto chamaram Thomas Edison de burro, ele inventou mais de 1.300 invenções. Um outro cara, você já ouviu falar, Walt Disney? Ou Walter Elias, o que criou a Disneylândia, o que criou o Mickey, a Minnie, o Pato Donald, criou a Disneylândia, o Disney World, o complexo, comprou um pântano lá em Orlando, transformou o estado da Califórnia. Hoje o mundo quer ir para Orlando passear e se divertir. Mas Walt Disney, quando era criança, estudava a sua biografia, diz. Quando era criança, não. Quando ele já estava na escola desenhando, se tornou um desenhista. Certa vez ele foi fazer um desenho e mostrar para o seu professor alemão. E o professor olhou o desenho e falou assim: cara, você não tem criatividade nenhuma. Aquele professor, aquele expert falou para ele: você não tem criatividade nenhuma, você não vai dar em nada na sua vida. O Walt Disney não tinha criatividade nenhuma. Se você ler a história do Walt Disney, ele morreu no ano de 1966. Quando ele morreu no ano de 1966, o que ele deixou de desenhos prontos para lançamentos de desenho e filmes da Disney equivale ao que ainda vai ser lançado até 2025. O cara que não tinha criatividade nenhuma. O que os experts disseram sobre ele estavam errados. Você compreende que o que dizem ao nosso respeito, talvez, Rafa, as pessoas estão erradas? Talvez você chegou aqui essa noite e você pisou na bola e os experts ao seu entorno falam para você: você não vai dar em nada, cara. Eu não gosto de falar de mim mesmo, mas eu vou fazer esse parênteses para trazer para mais perto ainda de nós. Porque a gente fala de estrangeiros, fala de pessoas conhecidas na história e, poxa, legal, traz para perto. Eu vou trazer para perto minha vida. E louvo a Deus por tudo que eu vivi até hoje. Irmãos, área do louvor. Vou entrar para a área do louvor. Sou muito limitado, tenho muito que aprender e falo com muita humildade isso. Mas eu lembro quando eu iniciei, ainda com meus 11 anos, uma pessoa falou assim para mim, na primeira vez que me viu tocar bateria: você não serve para tocar meia lua. Você sabe o que é ser ouvido dentro da igreja? Você não serve para tocar meia lua. Engoli seco, criança, pequeno. E acredito que eu fiquei tanto com aquela palavra pesada, que 2 anos do meu ministério do louvor foi tocando meia lua. Porque eu queria mostrar que eu tinha valor para tocar pelo menos a meia lua. Falei: não, disse que eu não consegui tocar uma meia lua, não é possível, é só tic-tic-tic-tá, tic-tic-tic-tá. Não, eu vou mostrar que eu posso. 2 anos na área do louvor, eu nunca falei isso, eu comecei tocando meia lua no louvor. Irmãos, eu sou muito limitado, mas Deus já me colocou em lugares que, humanamente falando, eu jamais estaria.
Aquele menininho de 11 anos que ninguém deu nada quando começou a área do louvor, foi estudar, começou a estudar, aprender um pouquinho aqui, aprender um pouquinho ali. Irmãos, com muita humildade para a glória de Deus, eu lembro até hoje, há 12 anos atrás, eu tive a alegria de tocar com a Aldacélia, no auge da Aldacélia, quando ela estava tocando aquela música, óleo de alegria, veste de louvor, coroa em vez de cinzas, tinha até a coreografia na igreja, coroa em vez de cinzas, para a glória dos... Eu tive o prazer, a grata satisfação que Deus me colocou para tocar com a Aldacélia. Aquele menininho que o Zexper falou que não tinha valor nenhum para tocar. Sem muito conhecimento técnico, Deus me honrou e me colocou num lugar que humanamente eu jamais estaria. Um ano depois disso, eu tive a alegria de tocar com o André Valadão, na cidade de Araçatuba. Tocar bateria para um dos cantores mais conhecidos do Brasil, no mundo gospel, o André Valadão. Que recentemente participamos de uma live com ele, né, amor? Coisa rápida. Eu entrei, quando eu cheguei pra Carol, eu falei, amor, o André, ela assustou. Cara, eu falo isso com muita humildade, com muito temor, alemão. Mas aquele que ninguém deu nada lá atrás, e que eu reconheço a minha limitação, Deus humanamente, eu humanamente não podia nada, Deus me honrou e colocou lá. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Humanamente, você pode olhar hoje para a sua vida e falar assim, não tenho condição disso, as pessoas falam que não dá. O mesmo Deus que restaurou Davi, o mesmo Deus que restaurou Pedro, o mesmo que restaurou Tomé, o mesmo que restaurou João Marcos, o mesmo que me colocou de pé, me colocou em lugares que humanamente eu jamais ia chegar. Esse Deus está aqui hoje para restaurar a sua história, para restaurar a sua vida. Se for para aplaudir, aplauda com alegria, dizendo aleluia, glória a Deus. Sabe por que isso, querido? Porque não importa a pisada na bola que você deu, não importa onde você caiu, não importa o tamanho do pecado que você acha que foi, Ele te perdoa e Ele te restaura, porque não tem pecado maior que o amor de Deus para com seus filhos. Nenhuma dor é maior do que o alívio do que Deus vai te dar. Pastor, mas você não sabe o que eu sofri, pastor. Ele vai curar essa dor, Ele vai curar essa ferida. Nenhum pecado é maior que o poder do amor de Deus. Nenhuma luta é maior do que a graça e a presença de Jesus, que Ele pode depositar em mim e em você. Logo que eu saí do 2º grau, sem estudo, entrei numa empresa conhecida hoje no Brasil. Se você entrar na internet, você vai encontrar Central Ar. A Central Ar foi a pioneira do ar-condicionado no que diz respeito a e-commerce. Eram 11 filiais no interior de São Paulo. Eu iniciei na Central Ar como um vendedor externo. Fui trabalhando, saí do 2º grau, sem faculdade. Eu recebi a oportunidade de ser gerente de uma das 11 filiais, com 23 anos. E eu fui gerenciar uma filial na cidade de Rio Preto. Iniciei toda a equipe, fiz toda a parte de contratação de equipe, de gente que ia fazer análise de crédito, de que ia faturar, de vendedor externo, vendedor interno. Levantamos aquela loja. Eu ia voltar para minha cidade, meu patrão me manda para uma cidade vizinha, a cidade de Votuporanga. Lá nós erguemos uma loja. Eu lembro que quando eu cheguei lá, no mês a loja tinha faturado 50 mil reais. No 2º mês que eu já estava lá, a loja estava faturando 600 mil reais. Era eu, irmãos? Não. Era aquele que restaura. É o Deus que está aqui para restaurar a sua história e a sua vida hoje também. Ninguém dava nada para mim. As pessoas olhavam para mim, querido. Na época que eu era da escola, eu posso falar isso hoje. Alguns falaram, você está de brincadeira, Abre. Mas era uma pessoa que tinha vergonha.
Eu era uma pessoa retraída, por ser filho de pastor, nós mudávamos muito de cidade, não tinha tempo de criar um vínculo na escola. Quando começava a ter uma amizade, meu pai mudava de cidade e nós íamos para outra cidade, porque meu Deus tinha mandado meu pai pastorear uma outra igreja, e nós não tínhamos vínculos, não tinha amizade. Eu chegava nos grupinhos da escola, e eu não era aquele cara desinibido, que conversava, que brincava, como alguns me veem assim hoje. Alguns me veem assim hoje, outros já me veem mais fechado. Só que aquele cara desinibido, Deus colocou, Deus honrou, e eu sou grato a Deus por tudo isso, querido. Passou o tempo da Central Ar, foi para o e-commerce, passou a faturar mais de 100 milhões de reais no mês, fechou todas as lojas físicas. Eu recebi um convite para trabalhar dentro do e-commerce, eu não quis. Eu saí do e-commerce, onde Deus me colocou depois, dentro da Transition, foi quando eu conheci a pastora Carol, uma multinacional. Entrei dentro da Transition, fui trabalhar, olhavam para mim: você não vai dar em nada, quem é você? Familiares olhavam para mim, não depositava nada em mim, Gilberto. Mas a presença de Deus, a glória de Jesus na minha vida fez toda a diferença, querido. Eu entrei dentro da Transition, comecei a trabalhar, trabalhava em parceria com Laboratório Ópticos. A gente trabalhava treinando as equipes das óticas, falando sobre as lentes Transitions, que é aquela lente que escurece quando você sai no sol. E eu lembro que eu comecei a trabalhar, a empresa ficava aqui na Anhanguera. Eu lembro que eu comecei a trabalhar, a Carol me mostrou, eu não tenho vaidade para isso, querido, e quase ninguém veio falar sobre isso. E por isso que eu falo que eu não gosto de falar em mim. Eu lembrei porque a pastora Carol esses dias me mostrou uma foto. No ano de 2013, final de 2013, minha foto estava estampada em uma das revistas dos maiores laboratórios ópticos do país, no mercado óptico. Ali, o trabalho meu, o laboratório que eu trabalhava em parceria, eu fui considerado o melhor vendedor a nível Brasil, o melhor consultor nível Brasil. Você sabe o que aconteceu, querido? Não parou por aí não. Eu nunca imaginei que um dia eu ia fazer uma viagem para fora do país. Eu tirei meu passaporte. E a empresa, é como se fosse, os meninos vão assimilar melhor, é como se fosse a bola de ouro da FIFA. Nós fomos para Orlando em janeiro de 2014, dentro do complexo da Disney. Nós ficamos hospedados 2 semanas lá. E a empresa que eu trabalhava, pelo qual eu era consultor, ficou a melhor empresa da América Latina, o melhor laboratório óptico. A minha foto, aquele menininho bobinho lá que ninguém dava nada na área do louvor, aquele que ninguém achava que um dia podia ser desenrolado, falar, conversar. Um dia eu estava lá em Orlando. Quando eu estava em Orlando, nos meus olhos caíam lágrimas e eu falava: obrigado, Jesus, porque se não é o Senhor, eu nunca poderia estar aqui. A minha família nunca fez uma viagem para fora do país e o Senhor me levou para dentro de Orlando. Não é eu, é Jesus em mim, é Jesus na minha vida, é Jesus na minha casa. Esse Jesus que restaurou ontem a nossa alegria, que por um momento pareceu que ia ser roubada, é esse Jesus que falou: eu quero vocês de pé. Talvez você já pisou na bola em alguma hora. Eu imagino Jesus falando isso para nós. Talvez você, Abner, talvez você, Carol, já pisaram comigo na bola em algum momento, mas eu estou aqui mais uma vez provando que eu estou te dando livramento. Essa semana vocês ainda vão perceber claramente o Senhor dando livramento para você, para um ente querido seu, para a tua família, para te mostrar mais uma vez que o Deus que restaura te quer de pé. O ministério de louvor pode subir. Enquanto o ministério de louvor sobe, quero dizer para você, talvez como Davi você pecou, talvez como Pedro você negou, talvez como Tomé você se tornou incrédulo, talvez como João Marcos você foi imaturo, talvez você está aqui nessa noite e você pisou na bola. Talvez você diga assim para mim: pastor, você não conhece o tamanho da minha dor. Pastor, você não conhece a minha história. Certamente eu não conheço a sua história, mas eu conheço aquele que muda a sua história.
Eu não conheço a sua dor, mas eu conheço aquele que transforma teu choro, a tua dor em alegria. O Ministério de Louvor vai adorar com aquela canção, tocou no louvor hoje, acho que foi como Naamã? Pode se colocar de pé, igreja. Pode adorar o Senhor com essa canção, por favor. Querido, você não tem noção do tamanho do amor de Deus por você. Sabe por que eu te dei tantos exemplos? Para te mostrar que grandes homens pisaram na bola. Mas não foi o fato deles pisar na bola que estacionou, que morreu. Não foi o fato de pisar na bola que eles não foram vitoriosos. Não foi o fato de pisar na bola que eles não têm vitórias para contar, alegria para contar nas suas histórias. E talvez você chegou aqui essa noite e você sabe que você pisou na bola. O Ministério de Louvor pode adorar. Pode puxar, por favor, Rafa. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Não fique de olhos abertos. Feche teus olhos. Acredite na Bíblia, não no que as pessoas dizem a seu respeito. Quando meu eu e o meu orgulho. Você está aqui nessa noite, você ouviu a palavra de Deus. E talvez você aqui chegou e ouvindo, você se identificou em algum momento. Nos últimos dias, hoje, você pisou na bola em algo com Deus. E eu quero desafiar você que pode reconhecer isso, que pisou na bola. Eu quero desafiar você a sair do seu lugar. Quero que você venha aqui no altar, nós vamos orar com você. Não tenha vergonha de sair, não tenha medo de sair do seu lugar. Todos nós precisamos ser restaurados. Feche os olhos e comece a adorar. Cante. Esqueça aqui na frente, não fique olhando. Chegou aqui nessa noite, você ouvindo a palavra de Deus, você olhando para a sua história, você reconhece que você pisou feio na bola. A palavra ela é simples no que diz respeito à minha fala, mas é profunda porque é o Senhor falando com você. Você tem hoje a oportunidade de você diante de Deus, você pedir perdão pelas suas falhas, pelos seus erros. E eu desafio você a não ter vergonha de quem está aqui dentro. Aqui é um lugar de pessoas que precisam ser restauradas. Aqui é um lugar de pessoas que precisam de cura. Aqui é um lugar de pessoas que precisam ser transformadas. E nós estamos aqui porque Ele nos transformou aqui. Se você chegou aqui, querido, e você entende que você pisou na bola, seja na sua casa, seja com você mesmo, no que diz respeito à sua entrega com Deus, a sua adoração com Deus, o seu tempo com Ele. Se em algum momento você se desviou, se em algum momento você negou a Cristo Jesus, se em algum momento você se afastou, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Se você entendeu a palavra de Deus e você hoje quer sair livre e restaurado, você não quer sair daqui com o diabo te acusando de coisas. Do meu eu. Sai do seu lugar. A igreja fecha os olhos. A igreja fecha os olhos.
Thierry. Com as águas do rio, Querido, todo mundo não pisa na bola. subirei. Como Não vai embora daqui não, sem você se entregar para Cristo nisso. Sem você deixar hoje isso aqui voltar. Eu abro mão de tudo que sou. Eu preciso de pessoas aqui na frente, líderes, que me ajudem aqui. Homens, mulheres, se puderem me ajudar aqui, orar, interceder. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do teu poder. Você que está no seu lugar, feche seus olhos agora. De tempos em tempos nós precisamos de restauração. De tempos em tempos nós precisamos voltar ao início. De tempos em tempos nós precisamos voltar às práticas das primeiras obras. Eu quero convidar você que está na sua cadeira a agradecer a Deus porque esse não é o tempo em que você precisa de restauração. Mas que quando este tempo chegar, que você possa receber do Senhor uma palavra como essa e ter também a oportunidade de ser restaurado por Ele. Vocês que estão aqui à frente estão recebendo uma oração agora. E nós vamos orar juntos, para que de tempos em tempos o Senhor restaure as nossas vidas. Em nome de Jesus. Deus, obrigado, Senhor, por restaurar vidas esta noite. Obrigado por curar, por libertar, por restaurar famílias, relacionamentos. Talvez um relacionamento com o Senhor, talvez um relacionamento com o cônjuge, com a tua igreja. Eu te agradeço, Jesus, porque não existe outro. Não existe outro além do Senhor e não existe outro que se importe mais conosco do que o Senhor. Não existe ninguém que cuide mais da gente do que do Senhor. Não existe ninguém que ame mais do que o Senhor. Obrigado por restaurar essas pessoas hoje, por resgatá-las esta noite hoje e por lembrá-las que elas são importantes para o Senhor, por lembrá-las que elas são preciosas e que nada do que outros dizem vai apagar o que o Senhor pensa a respeito de cada uma delas. Oro também por aqueles que estão nos seus lugares, talvez com o seu coração desejoso por vir à frente ou não, somente com o coração agradecido. Agradecido porque hoje, porque neste momento as suas vidas estão caminhando de acordo com o teu propósito, de acordo com o que o Senhor planejou e preparou para cada um deles. Mas a minha oração é que, assim como eu, que preciso de restauração todos os dias, eu peço que o Senhor os alcance também. Que quando eles precisarem do teu socorro, quando eles precisarem ser lembrados do teu amor, que os ouvidos deles não estejam tapados, que os olhos deles não estejam cobertos, mas que eles enxerguem a tua grandeza, o teu amor e a tua vontade de tê-los por perto sempre. Obrigado por falar conosco. Obrigado por nos restaurar esta noite. Obrigado por nos lembrar que podemos fazer muito mais do que pensamos ou imaginamos se nós estivermos
por prestarmos adoração ao Senhor e o Senhor receber o nosso louvor. Obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu Espírito e obrigado pelo coito dado em todo tempo. Diga isso. Sim. Quebra o meu orgulho. Quebra o meu orgulho. Todos os dias, todas Eu as quero vezes, descer que possamos, Senhor, mergulhar no teu rio. Que possamos ser purificados pelo Senhor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do teu Diga mais uma vez. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do teu poder. A palavra de Deus diz assim: você esquecerá suas desgraças, lembrando apenas como águas passadas. A vida será mais refulgente que o meio-dia e as trevas serão como a manhã em seu fulgor. Você estará confiante, graças à esperança que haverá. Olhará ao redor e repousará em segurança. Você se deitará e não terá medo de ninguém, e muitos procurarão o seu favor. Palavras de Jó, capítulo 11, versículo 16. Eu declaro que vocês tenham uma noite abençoada na casa de vocês. Se não estava dormindo, o sono vai chegar. Vocês vão descansar nos braços do Pai. A tristeza vai cair por terra. A alegria vai invadir o lar de vocês. Que hoje, em nome de Jesus, vocês saiam daqui curados e restaurados em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor.